Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje nesse terceiro vídeo eu vou continuar falando sobre heresias, porque heresias é algo que já vem acontecendo desde o primeiro século e isso afetou a igreja naquela época, está afetando a igreja hoje, no século XXI, e vai continuar afetando a igreja por muitos anos ainda, porque a igreja, infelizmente, se deixou levar pelos templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações, que são lugares que foram construídos com esse objetivo. Porque ali, nessas denominações, é um lugar apropriado, digamos assim, para as denominações serem introduzidas. É algo muito mais fácil de você introduzir heresias numa denominação onde tem uma membresia ali que se reúne do que elas estarem em lugares isolados, onde não estão confinadas ali, sentadas naqueles bancos, ouvindo alguém falar, ouvindo um pastor, um bispo ou apóstolo falar, ensinar. Muitas das vezes eles ensinam heresias destruidoras e as pessoas nem percebem. E até dizem amém para isso. Esse é o grande erro para o qual muitas pessoas hoje têm que abrir os olhos, começar a enxergar, ver a realidade em que elas estão sendo envolvidas, enredadas pelas heresias destruidoras, que são introduzidas de forma dissimulada, como Pedro escreveu isso na sua segunda epístola. Está muito bem claro lá. Então, heresias destruidoras já vêm existindo desde a época em que Pedro escreveu aquela epístola. E só veio se agravando ao longo dos anos e chegou no século em que estamos agora, onde muitas pessoas estão sendo vítimas dessas heresias destruidoras, que estão destruindo literalmente as suas vidas, de forma psicológica, física e espiritual, trazendo esse mal para muitas pessoas. E diante disso, diante dessa situação que é real, o que você e eu temos que fazer? Será que temos que ficar em denominações sempre concordando, sempre sendo cúmplices das heresias, sendo coniventes, se amoldando a elas, sendo engodado por elas? Será que é para isso que o Senhor Jesus nos chamou? Ele está satisfeito com a nossa atitude? Ele aprova e concorda com isso? É hora de pensar, raciocinar, para que possamos entender que isso é errado. Temos que nos conscientizar disso hoje. É isso que o Senhor Jesus quer. E é por isso que eu estou aqui falando sobre esse assunto, que são as heresias destruidoras, que existem muitas por aí. São várias. Praticamente em cada denominação existe pelo menos uma. E essas que existem é que estão atrapalhando, perturbando, fazendo o povo tropeçar, cair. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade. As heresias destruidoras estão destruindo a igreja. Destruindo mesmo, de várias formas diferentes. Essa é a realidade. Que nós não podemos aceitar mais. Paulo tinha esse receio de que as heresias destruidoras pudessem penetrar na igreja. E esse receio se confirmou, porque isso aconteceu. E ele fala claramente sobre isso na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre isso para aquela igreja. E esse texto é o que eu vou ler hoje aqui, para explicar um pouco sobre isso, para abrir o entendimento às pessoas sobre a questão de heresias destruidoras,
Porque muitas pessoas, infelizmente, toleram isso de boa mente. Elas cegamente seguem essas heresias destruidoras. Como Pedro falou que muitos seguiriam essas práticas libertinas. Práticas libertinas são heresias. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Aquilo que Paulo tinha receio de acontecer, começou a acontecer, está acontecendo até hoje, vai continuar por muitos anos ainda. Mas, você e eu, diante disso, o que devemos fazer? Sair de onde, temos que sair de onde essas heresias destruidoras estão sendo ensinadas, que são as denominações, que são os lugares perfeitos para que essas heresias destruidoras sejam introduzidas entre aqueles membros que estão ali congregados, sentados naqueles bancos, mal acostumados com isso, porque se deixaram envolver e se enredar também por esses templos construídos por mãos humanas. Muito embora nas Escrituras esteja escrito de forma muito bem clara de que o templo agora não são os templos construídos por mãos humanas. Não são os templos construídos por mãos humanas onde Deus habita. Deus habita na sua vida e na minha vida, porque Ele nos comprou por bom preço. Nós é que somos o santuário do Espírito. É em nós que Deus habita, se revela e se manifesta em nossas vidas, nesse templo que é nossas vidas. E nesse tempo que é nossas vidas, não pode existir heresia destruidora em tempo algum. Então nós devemos entender isso. Então agora eu vou ler esse texto aqui, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Olha como ele fala. Ele fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, a serpente enganou a Eva, dizendo, se você ler lá nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que ele disse para Eva: foi assim que Deus disse? Se você ler lá o que Deus disse para Eva, você vai ver que aquilo que o diabo falou, foi assim que Deus disse? Aí ele fala, né, o que Deus disse para Eva. Só que o que a serpente falou para Eva não foi o que Deus disse. Foi aí que começou a heresia. Ele deturpou o que Deus disse e Eva caiu nesse engano. Foi enganada por isso aí. Foi enganada por essa heresia mentirosa que o diabo falou, usando sofismas e raciocínios falazes para enganar Eva, que foi incauta nessa hora, porque se deixou levar por aquilo que a serpente falou. Esse era o receio que Paulo tinha. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então a mente de muitas pessoas hoje estão sendo enganadas por esse mesmo motivo, por essa mesma razão, por essa mesma mentira enganosa que corrompe a mente das pessoas. Isso se chama o corrompimento pelas heresias destruidoras. Isso está acontecendo hoje, em vários lugares. Várias pessoas são vítimas disso. Infelizmente, essa é a realidade que nós vemos aí. E essas pessoas que são vítimas disso, elas estão se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando a mente delas é corrompida por causa de mentiras e das heresias destruidoras, elas se apartam da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Elas não vivem mais nessa simplicidade e pureza. Elas começam a
se perverter, se contaminar com várias coisas que vão tirando da igreja essa simplicidade e pureza devidas a Cristo. É isso que está acontecendo. Isso você pode ver com seus próprios olhos, você pode notar isso. Porque essa é a realidade que está acontecendo. De forma muito clara, literalmente falando. É muito fácil perceber isso. É muito fácil perceber isso. E você tem que perceber isso. E ele diz aqui, se, na verdade, vindo alguém pregando outro Jesus que não temos pregado, outro Jesus é um Jesus diferente do Cristo, o Filho de Deus vivo. É um Jesus que aceita certas coisas, digamos assim, que são erradas, que são contrárias ao que o Cristo, o Filho de Deus vivo, ensinou, ao Evangelho que ele pregou. É isso que está acontecendo hoje. Um outro Jesus tomou conta das denominações. E pelo nome desse outro Jesus se ensinam heresias destruidoras para corromper a mente das pessoas, corromper a fé. É isso que está acontecendo. Então ele diz aqui, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Então tem muitas pessoas hoje que infelizmente estão aceitando espíritos diferentes. Ou seja, estão aceitando ideias e pensamentos diferentes daquilo que o Espírito da Verdade, que veio para nos guiar a verdade, veio trazer. São ideias e pensamentos diferentes. E essas ideias e esses pensamentos diferentes estão levando as pessoas a terem a mente, a consciência, a fé pervertidas. Então, essas ideias e pensamentos diferentes são heresias destruidoras também. Essa é a verdade. Isso estava acontecendo, ou melhor, isso está acontecendo hoje nas denominações. Então, o receio de Paulo está se confirmando, está acontecendo. E ele ainda diz mais, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, até existe também nas denominações evangelho diferente. Evangelho contrário ao evangelho de Cristo, oposto ao evangelho de Cristo. Esse evangelho diferente está pervertendo a vida de muitas pessoas, porque esse evangelho diferente também é uma heresia destruidora para destruir. E isso está acontecendo hoje nas denominações. É verdade, dá para perceber isso claramente. Então, essas coisas aqui, elas vêm da parte de quem? Ele diz aqui, a esse de boa mente tolerais. Porque quando vem alguém pregando outro Jesus, fazendo as pessoas aceitarem espírito diferente e evangelho diferente, as pessoas toleram alguém que vem trazendo tudo isso de boa mente. Será que esse é o procedimento que deveríamos ter? Aceitar essas coisas de boa mente como se fossem coisas normais, como se fossem coisas importantes, úteis, aprovadas? Não é esse procedimento. Mas esse erro estava acontecendo na igreja em Corinto e continua acontecendo nas denominações hoje. Muitas pessoas estão tolerando isso boamente, aceitando numa boa, se conformando, se amoldando a isso, se deixando envolver e se herdar por essas coisas que só levam as pessoas a serem enganadas, a terem a consciência e a fé pervertidas, corrompidas. As vidas estão sendo estragadas
e prejudicados por essas coisas, por essas heresias destruidoras. Por causa desses homens, que hoje sabemos que são pastores, bispos e apóstolos, falsos mestres. Essa é a realidade. Então, diante disso, o que nós devemos fazer? Eu já falei aqui o que devemos fazer. Cabe a você fazer isso. Cabe a mim fazer isso. E eu já fiz isso. Eu já saí das denominações para sempre. Não vou voltar mais. Tomei essa atitude séria e prudente em Cristo Jesus. Porque a sublimidade do conhecimento de Cristo em minha vida supera em muito todas as heresias destruidoras. Por isso eu quero continuar em Cristo, o Filho de Deus vivo. A sublimidade do conhecimento dele em minha vida produz um resultado eficaz para eu conseguir combater as heresias destruidoras. E é o mesmo que tem que acontecer com você. É o mesmo que tem que acontecer com você, se você tomar essa atitude também. Então, é hora de entendermos essa questão. Porque não podemos continuar mais envolvidos e enredados por heresias destruidoras. Temos que voltar à prática do Evangelho. Temos que voltar para Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança da glória. Temos que voltar para a verdade, para a graça genuína, para a sã doutrina. Temos que voltar para tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. E tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar é o mesmo que ele aprova e concorda que esteja na sua vida e na minha vida também. Essa é a verdade. Só assim iremos conseguir vencer essas heresias destruidoras que estão destruindo a igreja. Então eu espero que você possa agora meditar nessas palavras. Medite nessas palavras em seu coração, para que você chegue a uma conclusão perfeita, para que assim essa conclusão possa te levar a fugir e escapar das heresias destruidoras para sempre. Esse tem que ser o seu objetivo de vida. Assim, se você fizer isso, você vai estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E é isso que importa para você. Agradar ao Senhor Jesus e não a esses homens que são falsos mestres que já introduziram com dissimulação muitas heresias destruidoras nas denominações. Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.